Boa noite, gente. Meu nome é Júlia Duarte Ruiz Costa. Eu sou residente de clínica médica do Hospital do Ipseng. E junto com meus colegas residentes também, o Dr. Carlos Eduardo Quintão Carneiro, doutora Isabela Galantini Silveira, doutora Larissa Fonseca Reis e doutora Paula Fugêncio Tanuri Jardim, orientados pela doutora Vanessa Miranda Borges. Fizemos esse trabalho sobre o manejo da hiponatremia aguda ou sintomática no departamento de emergência. Primeiro eu vou começar com algumas definições, né? Lembrando que a hiponatremia é o desequilíbrio eletrolítico mais comum na prática clínica e está associado tanto ao aumento de mortalidade como também de tempo de internação. A hiponatremia é definida como sódio sérico abaixo de 135 mEq por litro. Ela é aguda quando a instalação da hiponatremia ocorre com menos de 48 horas. E é sintomática quando o paciente tem alguma manifestação clínica associada a essa hiponatremia. E o que seriam essas manifestações clínicas? Essas manifestações elas variam de acordo com o grau da hiponatremia, né? A hiponatremia leve, moderada, grave. Se for entre 25 até 130 de hiponatremia, o paciente tem sintomas mais leves, náusea, vômitos, alguns podem ter desmaios. E níveis de sódio mais baixos ainda cursam geralmente com manifestações clínicas mais graves, como cefaleia, letargia, crises convulsivas ou até mesmo coma. Então, são pacientes que podem chegar muito graves para a gente no departamento de emergência. A gente tem que ter a hiponatremia como diagnóstico diferencial e ter também uma noção de como que a gente vai conseguir manejar isso. O nosso trabalho, ele teve um foco mais assim, específico no tratamento da hiponatremia aguda ou sintomática, comparando a segurança da correção sendo feita com salina hipertônica intermitente rápida ou essa correção sendo feita com a infusão contínua e lenta. E para a gente poder desenvolver esse trabalho, o método que a gente usou foi uma revisão de literatura. A gente fez um levantamento bibliográfico, nossa base de dados foi o PubMed, incluímos trabalhos nas línguas inglesa e portuguesa e que tivessem sido publicados nos últimos 5 anos, para ter uma base assim, de dados relativamente mais recente, né? A gente também considerou trabalhos que tivessem acesso livre, né? Que você conseguisse ter acesso livre a esses artigos. E os descritores que a gente usou foram Acute Hyponatremia e Symptomatic Hyponatremia. As modalidades eram tanto ensaio clínico, como revisão sistemática e meta-análise. E aí, usando né, esses critérios de inclusão, a gente achou 109 artigos, sendo que 7 tinham concordância com a nossa temática e com todos os critérios que a gente considerou, que foram os que eu já falei agora. Na parte da discussão, a hiponatremia ela pode estar acontecer em até 5% dos adultos, e nos pacientes internados, os pacientes hospitalizados, até 35% podem apresentar esse distúrbio, que pode ser causado por muitos fatores, entre eles um aumento de ingesta hídrica, pacientes às vezes com quadros psiquiátricos, com polidipsia primária, ou também pelo aumento na excreção de sódio, seja por insuficiência renal avançada, seja por uma liberação inapropriada do hormônio antidiurético, que é o ADH. A gravidade dos sintomas da hiponatremia, ela vai estar relacionada a alguns fatores, como a velocidade de instalação, a duração e o grau da hiponatremia. Muitas vezes o paciente tem uma hiponatremia que se instalou muito rápido, sem que tenha tido uma queda tão relevante dos níveis de sódio, mas pela instalação rápida o paciente tem manifestações desse distúrbio. Da mesma forma que alguns pacientes têm quadros crônicos já de hiponatremia, e níveis de sódio mais baixos, mas por ser um quadro crônico, não tem tanta manifestação clínica, como se ele conseguisse ir se adaptando a essa queda lenta, gradativa, gradual, chega para a gente já com um nível de sódio mais baixo, mas que por ser um quadro crônico, às vezes não tem uma manifestação assim tão grave de sintomas. Igual eu falei que o nosso foco do trabalho foi mais na questão da correção, né? Existem duas formas de a gente fazer a correção da hiponatremia, duas formas que são usadas hoje em dia, que é o bolus de correção rápida ou uma infusão lenta contínua. E o que é a diferença de cada um deles? O bolus de correção rápida, a gente faz bolus de 150 ml de cloreto de sódio a 3%.
depois de 20 minutos desse bolos, fazemos uma nova dosagem do sódio sérico do paciente e o nosso objetivo é aumentar até 5 mEq por litro. Se esse bolos não tiver resolvido, a gente pode repetir até uma vez, então o total que a gente faz é até de 300 ml desse cloreto a 3%. E a gente tem também uma meta, né, de um limite máximo de correção de 8 a 10 mEq em 24 horas. Mas considerando esse bolos, a gente pode ter uma correção de até 5 mEq por litro. A infusão lenta contínua, ela é feita com a mesma salinha hipertônica, 3%, mas numa infusão de 15 a 30 ml por hora. A gente deixa ali, às vezes, na bomba de infusão contínua, e vai dosando também o sódio sérico, né, para a gente ter esse controle do que a gente está tendo de correção. A cada 4 horas a gente faz essa dosagem quando está na correção, na infusão lenta contínua. E a meta de correção é a mesma para quando a gente faz o bolos, tá? Da correção rápida. A meta de 8 a 10 mEq em 24 horas de correção. A gente não pode também ter uma correção muito rápida desse sódio pelo risco de algumas complicações dessa variação, né, muito rápida do nível de sódio sérico. O que seriam, né, essas complicações de uma correção muito rápida do sódio? A correção agressiva dos níveis séricos de sódio pode resultar em lesão neurológica causada pelo que a gente chama de desmielinização osmótica. O que acontece, né? O sódio é um íon que a maior parte é o íon mais prevalente no nosso intravascular. E ele é osmoticamente ativo. Então, é aquela famosa história de onde o sódio vai, a água vai atrás. Ele puxa a água junto com ele. O paciente está com sódio muito baixo no intravascular dele, você faz uma correção e aumenta o nível desse sódio. Junto desse sódio que você está aumentando, ele pode puxar a água, e essa água puxa de onde? Puxa das células ali do intestino e tudo. Só que no tecido cerebral tem o risco de você ter uma perda muito rápida, né, da água do neurônio, que é o que a gente leva a esse quadro de desmielinização osmótica. Então, a gente tem que ter o cuidado da correção do sódio, justamente para a gente não corrigir muito rápido e também não ter um dano aí iatrogênico do tratamento que a gente está instituindo para o paciente. E o tratamento que a gente está instituindo, a gente tem como objetivo tanto normalizar o nível de sódio, como também evitar novas quedas da concentração e reduzir o risco de edema cerebral. Que é também, claro, aliviar o sintoma, né? Porque o paciente muitas vezes chega muito grave no departamento de emergência, a gente tem que tirar esse fator de possível causa para o sintoma do paciente e evitar o dano cerebral e iatrogênico dessa correção inadequada do nível de sódio. O que a gente teve de conclusão do nosso trabalho, então, é que atualmente a literatura ela não coloca uma superioridade em nenhuma das duas formas de correção do sódio sérico. Tanto o bolus rápido como a infusão lenta contínua são eficazes, né, desde que feitos da forma correta. E, assim, muito mais do que a forma como você está corrigindo é você corrigir respeitando o limite de elevação do sódio sérico. O profissional, né, que estiver lidando com o paciente, ele pode então lançar mão tanto do bolus como da infusão lenta, desde que ele tenha segurança do que ele está fazendo e que ele tenha esse controle de não exceder o limite da correção que é indicado, que é de 8 a 10 nas primeiras 24 horas. É importante a gente ter noção desse manejo da hiponatremia, porque, igual eu falei, é um distúrbio que é muito prevalente na prática clínica. Muitas vezes vai entrar com paciente com sintomas graves e com multifatorial, né? Então, a gente tem que saber lidar com essa hiponatremia para tirar esse fator de piora clínica do paciente. Temos que saber dos riscos dessa correção para a gente poder evitar a iatrogenia e o que possa vir de complicação disso, saber também corrigir as complicações, né, caso aconteça. E é isso, então, a gente não tem nenhuma superioridade em relação a nenhum deles, o médico pode fazer o que ele sentir mais seguro, com o que ele tiver mais prática, né? A tendência é que a infusão contínua, a infusão rápida, bolus, ele tenha menos complicações porque você tem mais manejo do que você está fazendo. Você faz ali 150, dosa de novo o sódio sérico e depois
Se precisar, repete. Se não der para repetir, se não precisar repetir, tudo bem. Do que a infusão contínua, que você tem que fazer um cálculo mais rebuscado, então a chance de erro tende a ser maior. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas tendo mais segurança de fazer o bolos rápido, mas se o profissional tiver mais segurança com a infusão lenta contínua, não existe nenhum problema, não existe nenhuma evidência em relação a nenhum deles, desde que seja feito da maneira correta, respeitando o limite de correção. E então o que a gente tem é isso, nosso trabalho, espero que seja útil para vocês na prática médica. Boa noite.